Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Este programa é uma coprodução da FGF-TV, onde gravamos nos estúdios Manuelito Eduardo, da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o exibe de segunda a sexta-feira, de 7 às 8 horas da manhã, e da TV Ceará, canal 5, que o exibe às segundas-feiras, às 19 horas. Para o assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos colaboradores, os professores Francisco Teixeira, Rui Martinho Rodrigues e Luiz Sérgio Santos, e vamos colocar na pauta a discussão de hoje a CPI da Petrobras, por tudo que ela representa de importante para a política brasileira e de importante para a economia brasileira e a economia mundial, em se tratando da nossa principal estatal, hoje uma das 10 maiores empresas do mundo, que é a Petrobras. Não só no ramo de petróleo, mas em quaisquer ramos, a Petrobras está hoje muito bem ranqueada. Luiz Sérgio Santos, rapidamente, o assunto que coloco para vocês é: que gravidade pode ter uma CPI nesse instante, levando-se em consideração duas premissas? A econômica, pelo que representa a Petrobras para a economia hoje do país e do mundo, e a política, já que estamos no ano pré-eleitoral. A tropa de choque do governo em oposição à CPI tem dito que uma estratégia dos que puxaram a ideia da CPI no Senado é de criar condições objetivas para privatizar a Petrobras e que também a CPI causaria um enorme desgaste institucional na imagem da Petrobras. Se você me permite só um adendo, lembremos-nos do que dizia o ex-ministro Sérgio Mota no governo Fernando Henrique Cardoso em relação à privatização, inclusive da própria Petrobras, né? Que era a intenção também de fazê-la. Houve um movimento, sem dúvida, no governo Fernando Henrique, houve um movimento nesse sentido, não prosperou, devido a reportagens na imprensa e um movimento que se opôs a isso. Então eu vejo a CPI, primeiro, como o fato da instalação da CPI no Senado como uma derrota política do governo Lula, do presidente Lula. O presidente, mais uma vez, não conseguiu se articular no Senado para evitar essa CPI, o governo não quer essa CPI. A oposição conseguiu instalar a CPI, principalmente PSDB e democratas, com o apoio do PMDB, que é curioso, porque o PMDB é o inimigo íntimo do governo, quer dizer, ele divide a cama com o governo, mas não tem dado a segurança que o governo precisa para, em alguns momentos, estar do lado do governo e evitar esses vazamentos. O fato é que a CPI está aí, e a CPI, o argumento que prevalece do PSDB e no DEM, é de que a CPI quer colocar uma luz sobre a Petrobras para esclarecer dispensas de licitação aí que vão em torno de 49 bilhões, que é uma cifra absolutamente fantástica, e também um movimento contábil que a empresa fez no ano passado de expurgar no pagamento de impostos à União o valor de quase 5 bilhões. Ela fez uma operação contábil que fez com que a empresa retivesse em seus cofres esse dinheiro que deveria, segundo a oposição, ter sido repassado ao Tesouro Nacional. Isso não aconteceu. Então, e além disso, existem várias outras denúncias que estão no argumento que aprovou a CPI. Uma delas é o aparelhamento da gestão da empresa. Do ponto de vista do negócio, eu vejo o aparelhamento político uma coisa extremamente grave. Eu acho que a Petrobras, que é uma empresa de economia mista, que tem o controle do Estado brasileiro, mas é uma empresa que está no mercado acionário, quer dizer, ela tem acionistas, pessoas comuns, e ela tem que ter responsabilidade em relação a esses acionistas, ela tem que profissionalizar cada vez mais a sua gestão. Então, o que nós vemos hoje é PMDB controlando lá em cima, PP e PT, esses três partidos, né, rateando a gestão da Petrobras. Isso, do ponto de vista de agências de rating no exterior, num dado momento foi considerado isso como gestão temerária, colocando em risco a empresa. Então vejo a CPI como algo positivo, no sentido de colocar luz sobre alguns pontos obscuros da Petrobras. E acho que a Petrobras pode sair fortalecida disso aí. Professor Rui, como um profundo conhecedor da nossa história política, o argumento colocado hoje pelo governo de que esta CPI tem essas duas premissas, uma eleitoral, em função
de estarmos aí já com a campanha presidencial nas ruas, e outra, econômica, de que nós poderemos, inclusive, prejudicar a nossa principal empresa estatal. São argumentos que se sustentam diante, por exemplo, desses números que o Luiz Sérgio colocou, 49 bilhões de dispensa de licitação, 4,9 bilhões de manobra contábil e não recolhimento de imposto, portanto, sonegação, isso se admitirmos como verdade, e 50 mil contratos que essa empresa tem, que ter controle sobre isso não é algo muito fácil do ponto de vista de gestão. O calendário diz que nós ainda estamos no primeiro semestre de 2009, mas a política diz que nós já estamos em 2010. E é óbvio que um acontecimento desse tem implicações políticas, que faz parte da cena política e da encenação política, todo esse jogo. Mas a política passa por aí, não se faz política com virtudes, se faz política com a contradição de interesses mesquinhos que, ao se contrariarem, beneficiam o interesse social. Não é? Então, um lado tem interesse de denunciar e expor as mazelas, e isso favorece, tem o interesse mesquinho e eleitoral, mas isso favorece o interesse social. Não é? Tem uns aspectos que o Luiz Sérgio já destacou, e tem um dado importante, é que quando a Constituição regulamenta as empresas estatais, lá no artigo 173, ela diz que essas empresas vão atuar somente no interesse da segurança nacional e do interesse coletivo. E passa a definir mais alguns detalhes. Isso é o caput. E aí nos incisos, tem um inciso que diz que ela atuará nas mesmas condições das empresas privadas. Inclusive no que concerne à legislação previdenciária, trabalhista e tributária. Então, se há alguma dúvida quanto ao cumprimento das obrigações tributárias por parte da Petrobras, e sendo a Petrobras o mamute, a imensa e gigantesca estrutura que é, isso tem repercussões, inclusive se desdobrando essas repercussões nos entes estaduais e municipais. A repercussão do rateio dos tributos que seriam recolhidos à Petrobras está impactando nos municípios. Não é? Porque aí entra royalties, entra uma série de questões. O Poder Legislativo existe para fiscalizar. E o Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito é para isso. Pode ter havido e tem havido, acho que há muitos anos que tem havido abuso desse instituto no Brasil, e ele faz parte da encenação política. Mas ele tem uma função constitucional prevista e ele presta um serviço à sociedade. Não é? O aparelhamento a que o Luiz Sérgio se referiu prejudica não só o acionista minoritário, que de certo modo se revela agora desprotegido pela legislação competente e específica. Porque para proteger o acionista é preciso que o Congresso Nacional entre em cena. E, de certo modo, o fato de que a Constituição protege as minorias parlamentares é que viabilizou essa CPI. Porque é lógico que todo governo procura evitar a CPI. Não vamos também nos horrorizar com isso. Mas também é lógico que toda oposição procura instalar a CPI até para, não só como palanque eleitoral, mas também para o cumprimento da sua obrigação constitucional de fiscalizar o Poder Executivo. Não é? Justificar essa premissa. Exato. Há o jogo de cena, mas também há um cumprimento de um dever. Não é? E o fato de que o Legislativo tenha se desviado muito para essas investigações espetaculares, decorre do fato de que ele tem sido usurpado na função principal, que é a de legislar, seja pelas medidas provisórias, seja por uma série de outros artifícios, inclusive com a cooptação de uma grande coalizão parlamentar que, de certo modo, subjuga o Legislativo. Então, me parece que, com todos os desvios que possam haver pelo caminho, uma CPI dessa presta serviço à Petrobras e presta serviço à sociedade, porque prestando um serviço à empresa, protegendo a empresa do aparelhamento partidário, protegendo a empresa dos desvios e dos esquemas de licitação, que a gente sabe que é por onde vem financiamento de campanha. Então, tudo isso protege, por via oblíqua, a própria sociedade, porque a Petrobras defende interesses da sociedade.